À medida que a guerra na Ucrânia se aproxima do final do seu 4º ano, vimos a estratégia da Ucrânia evoluir. No começo da guerra, a Ucrânia focou na defesa, enquanto a Rússia atacava, com alguns contra-ataques em território ucraniano. Agora tudo mudou. A Ucrânia ataca a Rússia em seu território com ações que os russos não previam. Atualmente, muitos ataques da Ucrânia ocorrem nas sombras, como no mais recente. A Cobra de Ferro da Rússia foi decapitada após 2 ataques devastadores de partisãs ucranianos à logística russa. Primeiro, vamos levá-lo a Ekaterimburgo, 4ª maior cidade da Rússia e importante centro cultural. Ekaterimburgo não é um alvo óbvio para a Ucrânia. Claro, se a Ucrânia fosse seguir o manual de Putin de lançar ataques contra centros populacionais civis, uma cidade como Ekaterimburgo estaria no topo da lista. Mas uma cidade que é famosa por sua arquitetura e arte de rua não parece imediatamente um alvo militar claro para ninguém. Mas por trás da beleza cultural dessa cidade russa, existem muitos segredos militares. Ekaterimburgo é a sede do quartel-general do Distrito Militar Central das Forças Armadas da Rússia, o que significa que há muita brutalidade escondida entre a beleza. Mas, mais importante ainda, como acontece com todas as outras grandes cidades russas, Ekaterimburgo abriga uma grande rede ferroviária que as forças de Putin têm usado para transportar tropas e equipamentos, tanto por toda a pátria russa quanto para a Ucrânia. Foram os trilhos que a Ucrânia mirou em seu ataque mais recente. Em 17 de setembro, o Kiev Post noticiou que o movimento guerrilheiro Artesh assumiu a sabotagem de um entroncamento ferroviário perto de Ekaterimburgo. Esse ato de sabotagem foi anunciado em um comunicado publicado no canal do grupo no Telegram e veio acompanhado de um aviso severo. Toda a logística militar da Rússia está em risco. O grupo Artesh explicou como fez o ataque em postagem no Telegram. O grupo afirmou que o Artesh paralisou um entroncamento ferroviário perto de Ekaterimburgo, ameaçando a logística militar da Rússia, mostrando fotos dos destroços em chamas. Nosso agente sabotou a ferrovia perto de Ekaterimburgo, danificando retransmissores e interrompendo o tráfego em todas as direções estratégicas. O Kiev Independente acompanhou a reportagem e observou isso. Um agente do grupo Artesh, Partisans, fundado na Ucrânia, entrou na Rússia, a cerca de 1.600 quilômetros da fronteira ucraniana. Lá, incendiaram um gabinete de relé para tentar interromper o tráfego ferroviário de Ekaterimburgo. Esse gabinete de relé era um dos vários instalados na ferrovia Sverdlovsk, que tem 7.150 quilômetros e corta grande parte da Rússia. Esse entroncamento fornecia munição, blindados, combustível e pessoal à linha de frente, além de abastecer fábricas e armazéns do norte e leste. Artesh informou no Telegram que os trens militares estão parados, prejudicando a retaguarda do exército, que é o objetivo desse ataque. As caixas de retransmissão não são o equipamento mais difícil de consertar, e é provável que a Rússia coloque a caixa para funcionar novamente em breve. Mas enquanto essa caixa está em chamas, os trens militares da Rússia não conseguem completar as viagens que estavam programados para fazer. Isso resulta em atrasos. Esses atrasos podem impedir que o equipamento chegue aos soldados russos na Ucrânia, causando um de 2 efeitos. Os soldados russos têm que segurar o fogo em seus ataques, dando aos defensores da Ucrânia um tempo precioso para respirar. Ou a Rússia ordena que seus soldados enfraquecidos ataquem mesmo assim, tornando-os alvos fáceis para a Ucrânia. Artesh diz que o entroncamento atacado integra uma rede que transporta armas e componentes entre depósitos e fábricas militares da Rússia. Mais uma vez, vemos os problemas de atrasos surgindo para a Rússia. Quando as entregas são atrasadas porque uma estação de retransmissão não está mais funcionando, as fábricas não conseguem produzir as armas de que as tropas russas precisam na Ucrânia. O fornecimento de munição e blindados diminui devido à lentidão dos trens, e a falta de fábricas de munição agrava os desafios futuros na cadeia de suprimentos. Esse foi um ataque muito inteligente do Artesh, tão inteligente que foi o 2º ato desse tipo, realizado pelo grupo de Partisans em questão de dias. Em 14 de setembro, agentes do Artesh faziam algo semelhante no distrito de Adiga-Koblisk, Rússia. O alvo foi outra estação de retransmissão, segundo o grupo, perto da vila de Sadovoy, entre as estações Sadovoy e Erkanshikar. O Artesh não hesitou em anunciar o sucesso do ataque. Em Ekaterimburgo, o grupo também usou o Telegram para compartilhar fotos e vídeos do que fez.
O Artesh compartilhou as coordenadas do ataque à estação de retransmissão no Telegram e escreveu: essa linha ferroviária é usada para transportar munição e equipamentos militares de fábricas do norte do Cáucaso para a região de Rostov e depois para a linha de frente na Ucrânia. O grupo também explicou quais suprimentos específicos foram paralisados, literalmente graças ao ataque. O ato de sabotagem interrompeu o serviço ferroviário, atrasando a entrega de munição para sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, sistema de lançamento múltiplo de foguetes e equipamentos de artilharia de tubo que estavam em reparo, além do deslocamento de pessoal. Obviamente, há um padrão aqui. A Ucrânia está mirando na cadeia de suprimentos russa, porque sabe que quanto mais fraca essa cadeia se tornar, mais fracos serão os ataques da Rússia na Ucrânia. Atacar uma ferrovia que transporta artilharia e sistema de lançamento múltiplo de foguetes é eficaz, pois a Rússia usa muito esses armamentos contra a Ucrânia. Isso foi especialmente verdade no início da guerra, quando a Rússia superava a capacidade de artilharia da Ucrânia em impressionantes 10 projéteis para cada um que a Ucrânia conseguia disparar. Com vantagem de 2-1, em fevereiro, a artilharia russa seguiu sendo útil para Putin destruir cidades ucranianas. Se o poder explosivo da Rússia for neutralizado antes de atingir suas forças, os ataques russos enfraquecem. Então vimos 2 ataques no espaço de 4 dias, ambos realizados pelo mesmo grupo de partisãs que agora parece estar operando profundamente dentro do território russo. Com certeza, a Rússia não conseguiria negar que esses ataques estavam acontecendo. A evidência é clara ao vermos os destroços em chamas das caixas de retransmissão no canal do Telegram de Artesh. Vamos lá! Se você achou que a Rússia iria reconhecer esses ataques, então você não tem prestado atenção em como a máquina de propaganda russa funciona. Como geralmente ocorre, exceto se a Rússia achar que pode usar um ataque ucraniano para se vitimizar. A estratégia tem sido negar repetidamente após os recentes ataques às ferrovias. Isso de acordo com a Sky News, que afirma que a Rússia seguiu sua estratégia habitual de tentar justificar os destroços em chamas dos locais atingidos pela Ucrânia. Moscou oficial tenta minimizar o sabotagem, atribuindo os atrasos a falhas ou acidentes. No entanto, relatórios operacionais em centenas de chats privados de logística, dados sobre inspeções em massa, controle de estradas e um aumento nos reparos em locais-chave confirmam isso. Não se trata de uma falha isolada, mas de um movimento de resistência. A Rússia não tenta necessariamente ocultar os êxitos da Ucrânia do mundo. Ela sabe que o Ocidente não vai cair na sua propaganda quando for apresentado as evidências do que realmente aconteceu. No entanto, ela está tentando esconder as evidências do que a Ucrânia conquista do seu próprio povo. Por isso, as autoridades russas pedem ao povo que confie só em fontes oficiais e ignore o que vê na internet. Para ajudar seu povo, a Rússia passou a impor apagões de internet, especialmente durante sobrevoos de drones ucranianos. A Rússia alega que os apagões auxiliam a defesa aérea, mas o real motivo é outro. A Rússia quer impedir que imagens dos ataques da Ucrânia vazem na internet e definitivamente quer evitar que seu próprio povo tenha acesso a essas imagens. Esses apagões não afetam grupos como Artesh. Eles podem tirar fotos e vídeos antes de ir a um local para se conectar ao Telegram e compartilhar as evidências. Isso não impede a Rússia de tentar negar os ataques. É suficiente para mostrar a quem assiste o que ocorre quando estações de retransmissão em linhas ferroviárias importantes da Rússia pegam fogo. Isso não são acidentes, são ataques ucranianos bem-sucedidos. Fica ainda pior para a Rússia. Artesh esteve muito ocupado na última semana, pois esses ataques à rede ferroviária russa não são as únicas ações do grupo de partisãs. Em 11 de setembro, o Kiev Post informou que agentes do Artesh sabotaram a fábrica Sheglovsk-Val, na região russa de Tula. O ataque teve como alvo uma instalação russa usada para fabricar o sistema de defesa aérea, Pantsir-S e protótipos de blindados de nova geração. O Artesh destruiu uma torre de comunicação na instalação, mas isso provavelmente não atrasará a produção. No entanto, o ato de sabotagem enviou uma mensagem à Rússia de que a Ucrânia tem pessoas operando em todo o seu território. E no comunicado no Telegram, anunciando o ataque, Artesh disse algo que se mostrou profético. Agora partimos para ações mais diretas, destruindo a infraestrutura da empresa. E isso é só o começo. Artesh falava a verdade. Após a sabotagem em Tula, ocorreram mais 2 ataques. E agora a Rússia vai ficar se perguntando o que o grupo está planejando fazer em seguida.
E o que, se é que pode fazer algo, a Rússia pode fazer para impedir isso? Vamos focar no Artesh por um momento. Geralmente, nossos relatos sobre ataques da Ucrânia na Rússia citam os serviços de inteligência ou segurança ucranianos, que costumam planejar e executar esses ataques. O Artesh não integra oficialmente as Forças Armadas da Ucrânia, sendo um grupo de partisãs atuando de forma independente, mas com o mesmo objetivo das Forças Armadas ucranianas. Essa é a ideia dos grupos de partisãs. Eles ocupam uma área um tanto cinzenta entre forças paramilitares e grupos civis de vigilantes, o que é bom para a Ucrânia e absolutamente terrível para a Rússia. Afinal, como você captura membros de um grupo que não tem ligações oficiais com o exército? Partisans agem clandestinamente, geralmente em território inimigo, longe de olhares curiosos. Muitos grupos partidários ucranianos atuam na Rússia e nos territórios ocupados da Ucrânia. O Insider afirma que esses grupos não oficiais agem de forma independente das Forças Armadas da Ucrânia, mas provavelmente recebem informações e recursos para apoiar suas operações de sabotagem. Kiev admite que uma grande rede de agentes ucranianos atua na Crimeia e em outras áreas ocupadas, segundo o veículo. É improvável que os guerrilheiros envolvidos nessas ações, como atuar como observadores no ataque ucraniano ao quartel-general da Frota do Mar Negro na Crimeia, tenham se preparado para isso, sem a assistência ou até mesmo o envolvimento direto de profissionais. Os aliados da Ucrânia são essenciais, já que o exército ucraniano aceita toda a ajuda possível. E Artesh, em particular, provou ser uma das ferramentas mais úteis entre elas. A revista The Week fez um perfil do grupo em 2024 e afirmou que o segredo operacional do Artesh é fundamental para seu sucesso. Nas raras entrevistas, o Artesh deu uma visão interessante de suas atividades. Ataques recentes a estações de retransmissão russas podem não ter sido feitos por ucranianos do Artesh. O grupo parece operar um curso online que ensina qualquer inscrito a destruir equipamentos russos. O grupo diz que 4.000 soldados russos fizeram o curso, indicando que o Artesh pode ter um pequeno exército de sabotadores na Rússia e no campo de batalha ucraniano. O Serviço Federal de Segurança, Serviço de Segurança da Rússia, procura membros do Artesh. A revista The Week diz que relatório do The Times revelou que agentes russos vasculharam vilarejos atrás dos partisãs. Prisões em massa e violência gratuita contra qualquer pessoa que esses agentes russos considerem suspeita estão se tornando a norma. Isso mostra que Artesh e outros partisãs arriscam a vida para tornar a guerra na Ucrânia vencível para seu povo. Apesar dos riscos, os partisãs ucranianos seguirão sua campanha, prejudicando a Rússia. Isso nos leva aos recentes ataques do Artesh em entroncamentos ferroviários russos e ao que podem indicar para o futuro da guerra na Ucrânia. O foco foi a rede ferroviária da Rússia. Embora precisemos ponderar isso, reconhecendo que Artesh só destruiu um par de caixas de retransmissão, os partisãs atacaram a ferrovia da Rússia por ser essencial para suas operações, não só na guerra na Ucrânia. A Rússia depende mais da ferrovia do que qualquer outra nação industrializada para transportar pessoas e mercadorias por seu vasto território. A CNA, Organização Sem Fins Lucrativos de Pesquisa e Análise, destacou isso em relatório da pesquisadora sênior Emily Ferris. As forças terrestres da Rússia dependem fortemente da vasta rede ferroviária para transportar tropas e equipamentos. Para exercícios de treinamento em tempos de paz e para mobilizar e sustentar tropas em teatros de guerra, disse Ferris. Ela também destaca que a rede ferroviária da Rússia se estende por mais de 85.000 quilômetros, ou cerca de 53.000 milhas, e cobre todas as partes do país, desde a cidade portuária de Vladivostok, no extremo oriente, até o enclave isolado de Kaliningrado. A Rússia precisa desses trilhos, porque o tamanho imenso do país e sua geografia complicada tornam o transporte de qualquer coisa por longas distâncias, seja por estrada ou por mar, mais difícil do que para outras nações. A Rússia tem 11 fusos horários e vários portos congelam no inverno. As ferrovias são essenciais. Sem elas, a logística russa civil e militar colapsa. Escrevendo para o Centro Internacional de Defesa e Segurança, em dezembro de 2024, Kaspar Sukant faz um ponto semelhante. Ele chama a rede ferroviária da Rússia de Leviatã de Ferro, um trocadilho pelo tamanho e letalidade da ferrovia contra inimigos russos.
Sukan diz que a Rússia investiu pesadamente em sua infraestrutura ferroviária desde que Putin lançou sua campanha de agressão em 2014. Sabe que uma rede tão grande é vulnerável? Como não estaria? Nenhum país consegue proteger toda a infraestrutura essencial de uma rede ferroviária com mais de 80 mil quilômetros. A Ucrânia sabe que paralisar a rede ferroviária russa pode ser crucial para enfraquecer a máquina de guerra de Putin. Alguns alvos ferroviários russos têm mais valor. A Defense News revelou isso em setembro. Um relatório do Hudson Institute, dos Estados Unidos, identificou 8 alvos de alto valor em toda a Rússia, incluindo vários alvos ferroviários, que, se atingidos, poderiam paralisar a máquina de guerra da Rússia. Embora um único ataque contra qualquer um desses alvos não constitua, por si só, um golpe decisivo, cumulativamente, um ataque sustentado contra vários deles poderia prejudicar significativamente a infraestrutura militar da Rússia e dificultar sua agressão contínua, afirma o Hudson Institute. Os alvos incluem um canal entre os mares Cáspio e Negro, uma fábrica de drones, uma ponte ligando a Rússia à Crimeia ocupada e outras 3 entre a Crimeia ocupada e o Oblast de Kherson ocupado. Segundo o Instituto, todos deveriam ser alvos da Ucrânia. Mas o grupo Artesh não atingiu nenhum e não tem essa capacidade, mesmo atacando partes menores da infraestrutura ferroviária russa. O grupo mostra à Rússia que a Ucrânia está ciente da vulnerabilidade da rede ferroviária russa e é capaz de explorar essa vulnerabilidade quando a Rússia menos espera. A Ucrânia já atacou a ferrovia russa várias vezes antes. Segundo a Newsky, o ataque próximo a Ekaterimburgo deixou de ser um caso isolado. No início de setembro, partisans explodiram retransmissores perto de Rostov, Karachay-Cherkessia, Kostroma e na ferrovia Transiberiana. Nenhum desses ataques é suficiente para derrubar toda uma rede ferroviária do tamanho da que a Rússia opera. Mas essas ações causam atrasos, muitas vezes por vários dias. Isso pode causar desde falta de combustível até interrupções nas forças russas na Ucrânia. Falando desses soldados da linha de frente, a Newsky acrescenta que eles dependem da rede ferroviária da Rússia para 80% dos suprimentos que recebem. Isso mostra novamente como a ferrovia é vital para o exército russo. Causar atrasos em até mesmo um ramal da rede ferroviária da Rússia impacta as entregas realizadas praticamente em todos os lugares. A Rússia deve adaptar rapidamente seus planos, redirecionando suprimentos de um local para outro em vez de abastecer ambos adequadamente. Tudo se resume a retirar o controle da Rússia. Se a Rússia não controla o envio de soldados, equipamentos e munição à Ucrânia, também não controla a força de seus ataques. A Ucrânia então aproveita, seja lançando contra-ofensivas contra as tropas russas que estão esperando por seus suprimentos atrasados, seja eliminando aqueles que são forçados a atacar sem o equipamento necessário para seus ataques. A Rússia enfrenta uma guerra de guerrilha, algo que não é novidade para Putin. Guerrilheiros ucranianos atuam em várias cidades e regiões atualmente ocupadas e atacadas pela Rússia. Agora ele sabe que o grupo Artesh e possivelmente outros atuam em território russo. Eles estão transformando soldados de Putin em seus inimigos e atacando pontos vitais do sistema russo que mantém o país funcionando. Se os trilhos caírem, a Rússia cai junto. No momento, parece que Putin, o Serviço Federal de Segurança e o Exército Russo não podem impedir os ataques à infraestrutura ferroviária da Ucrânia. Enquanto a Rússia busca resposta aos ataques ucranianos à sua infraestrutura ferroviária, também enfrenta sério problema na própria Ucrânia. Putin falhou em tomar a cidade, que era seu principal objetivo na ofensiva de verão. A Ucrânia derrota a Rússia em Pokrovsk, com tropas de Putin fugindo em pânico. Veja nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais sobre a campanha da Ucrânia contra a rede ferroviária russa. Obrigado por assistir.